Fala pessoal do nono ano, beleza? Aqui quem fala é Raul, seu professor de inglês. O assunto que nós vamos ver é Have you ever, que significa basicamente alguma vez você já. É assim que a gente entende. Quando a gente pergunta, fulano, você já fez tal coisa? Alguma vez você já fez tal coisa? Então, esse have you ever significa alguma vez você já fez alguma coisa? Alguma vez você já? Por exemplo, a gente pergunta para alguém, fulano, alguma vez você já escovou os dentes? Não. Geralmente a gente não pergunta isso porque é algo comum, é algo que todo mundo faz. Eu acho. Mas vamos lá. Todo mundo faz isso. Todos escovam os dentes, né? Então a gente não pergunta. Então a pessoa não vai perguntar geralmente: Have you ever brushed your teeth? Alguma vez você já escovou os dentes? Então, todos nós vemos isso como algo comum, um hábito, logo a gente não usa isso. Mas se uma pessoa pergunta: Have you ever brushed your teeth with ashes? Você alguma vez já escovou os dentes com cinzas? Seria uma ação inusitada, logo cabe muito bem o uso do have you ever, tá? Como a gente constrói isso? Através do present perfect, é o tempo verbal que a gente usa. Funciona assim, a gente usa o verbo have no presente, que é o verbo ter, mais o particípio passado do verbo. Esse verbo have vai ser o auxiliar, ok? E a resposta curta e previsível para essa pergunta vai ser o yes, I have. No caso, sim, já. Yes, he has. Sim, ele já. No, we haven't. Não, nós nunca fizemos. No, she hasn't. Não, ela nunca fez isso, tá? Nós usamos esse tempo verbal quando o evento é mais importante que quando, onde ou como foi. Então a gente vai dar uma prioridade a esse have you ever quando esse evento é mais importante do que as outras informações. Bom, então quando esse tempo vai ser especificado, nós não usamos o present perfect. Nós usamos o simple past como construção. Aqui embaixo tem algumas formas que eu vou mostrar, né, para vocês na tabela. E nessa tabela tem, no caso, que tipo de verbo a gente aplicaria, de qual forma, e esse tempo verbal no passado, o simple past aqui. Então a gente vai ver, por exemplo, nós temos o verbo have, nós temos para you, they, we e I, que são as formas de mais do pronome que a gente usa aqui no nosso nome, não é? Então, você, eles, nós e eu, tá? O pronome pessoal. Nós temos aqui acompanhando o have. O has está acompanhando os demais da terceira pessoa do singular. Nós usamos o ever e usamos aqui, por exemplo, tried, que está no simple past, tentou, e depois o verbo. Entenderam? Então, olha, verbo have vai ser o auxiliar. Aqui temos you, they, we e I, que são os pronomes pessoais. Ever sempre vai estar aqui. Tried, o verbo no passado. Surfing, o verbo no contínuo. Então, olha, você alguma vez, digamos, estou usando você, tá? Você alguma vez tentou surfar? As respostas previsíveis são sim, já, ou não, nunca. Ok? Então, esse foi o assunto have you ever, significando alguma vez você já. Tá? Eu espero que tenham entendido, que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Aproveitem a aula e até a próxima.